Bom dia, Camila, Cilda, Bom dia. Nina. Está na 157, Silvia. 147? Não, 50. 57. Então desmarcou mesmo. Então, vamos lá? Vamos começar nossa leitura? Vamos? Vamos. Então, nós estamos lendo os processos de doação, né? Muito interessante, o panorama da doação. Então, ele traz o que eu vou doar, a quem eu devo doar, para que eu devo doar, quando eu vou doar e como eu devo doar. Então, nós estamos no como eu efetuo a doação. Esse é o nosso tema de hoje. Já passamos pelos outros. Página 157. A pergunta sobre como, naturalmente, está intimamente ligada a quem, o que e quando. Mas essa questão também tem uma série de aspectos próprios. Falaremos sobre algum deles. Eu efetuo doação anônima para que expressamente não surja nenhuma relação do receptor com o doador. Ou a faço expressamente de modo pessoal, como, por exemplo, no caso de pais adotivos, para que, assim, possa surgir uma relação direta entre doador e receptor. Isto é uma pergunta. Um exemplo impressionante para a primeira possibilidade nos foi dado por Heinrich Ogilvy. Ele pertencia ao primeiro grupo de sacerdotes da comunidade de cristãos. Depois de sua ordenação, mudou-se para a região de Ruhr, na Alemanha, para lá iniciar sua atividade junto aos trabalhadores das minas. Para seu sustento e para conhecer os mineiros, durante o dia, ele trabalhava na mina. À noite, e em dias livres, atuava como pastor religioso. Durante anos, todo mês, ele encontrava em sua caixa de correio um envelope com dinheiro. Por meio disso, lhe foi possível manter seu trabalho sobre essas difíceis condições. A área em que essa pergunta vem plenamente a efeito é a das doações de sangue, de órgãos, de esperma. Acaso os doadores podem, devem, conseguem saber de quem receberam sangue, um órgão, sêmen? Uma área cheia de armadilhas morais, jurídicas e técnicas. Eu só apresentei-o materialmente ou mais ainda? Outra pergunta. Numa procura cuidadosa por um presente adequado para uma pessoa concreta, surge um valor que vai além do material. No item, o que eu vou doar, já falamos sobre isso. Um exemplo arquetípico disso nos foi dado, certa ocasião, por Oscar, nosso guia, por um trecho de caminho por ocasião de nossa viagem pelo Peru e a Bolívia. O tempo todo, ele tinha moedas soltas no bolso. De tempos em tempos, ia em direção a uma criança que pedia esmola. Abrigava a mão dela esticada na sua e, com a outra mão, colocava uma moeda na palma aberta, sem, no entanto, soltar essa moeda. Nessa posição, olhava para a criança e começava uma conversa com ela. Um olhar radiante da criança respondia a esse gesto. Depois dessa curta conversa, ele juntava os dedos da criança em volta da moeda e soltava sua mão. A nós, ele disse: talvez essa moeda não seja o mais importante, e sim o fato de, nesse dia, a criança ter encontrado uma pessoa pela qual ela foi realmente vista. Desde essa época, nós soubemos como dar esmolas de maneira humanamente digna.
Outro exemplo eloquente é a maneira como nós, na Holanda, damos presentinhos no dia de São Nicolau, 6 de dezembro. Na Finlândia também é assim. Isso acontece realmente de maneira tríplice. O presente físico é embrulhado numa surpresa. Ninguém o recebe sem mais nem menos. É preciso batalhar por ele. Um difícil trabalho de procura ou então cavar em busca dele na lama. Além disso, vem junto um pequeno poema, em que certas características do receptor são focalizadas. Pelo fato de ser revestida de um poema, a crítica perde sua mordacidade por si mesma. Assim, o presente material recebe ainda mais 2 dimensões. Querem fazer algum comentário? É interessante, quando eu falei aqui do 6 de dezembro, na Finlândia, eles não dão presente no Natal. Eles dão presente dia 6, que é dia de Reis. Né? E aí... Mas dia de Reis não é 6 de janeiro? 6 de janeiro. Pois é, aqui é 6 de dezembro. Aqui é 6 de dezembro? Na Finlândia, a gente dá São Nicolau. 6 de dezembro. A gente dá 6 de janeiro. Eu olhei aqui e me confundi, é verdade. Mas aí Faz a gente até sentido, né? O dia de Reis, que ele leva os presentes, né? Eles estavam. Uhum. Mas a gente não enterra, não. É bem mais simples. E são coisas simples, em geral, também. Uhum. Vamos lá. Eu efetuo doação regularmente ou só uma vez? Esse ponto já foi tocado anteriormente. Ao doar regularmente, eu provoco em meu receptor uma atitude de espera. Surge um relacionamento. Sobre isso, haverá mais detalhes no item sobre o resultado. Uma forma especial dessa continuidade da doação é o registro em cartório. Em favor da isenção de impostos, eu me comprometo com ela por 5 anos. Eu efetuo doações para metas bem determinadas ou totalmente genéricas. No primeiro caso, existe uma grande diferença entre o receptor ter formulado certas necessidades ou eu mesmo as determinar. Neste último caso, surge o já mencionado perigo de eu impor metas de fora, com meu dinheiro de doação ligado a condições. Uma forma de condicionamento que não contém esse perigo é atribuída quando eu ligo minha doação à condição de ser informado sobre o que foi empreendido com meu dinheiro, ou, em todo caso, para que ele colaborou. Uma forma interessante e, a meu ver, positiva de doação condicional está no projeto de cana-de-açúcar no Paraná, Brasil. Um banco de desenvolvimento colocou dinheiro à disposição de pequenos produtores de açúcar, para que eles pudessem passar sua produção para métodos orgânicos. Para esse açúcar produzido organicamente, existe um bom mercado, de modo que o capital investido rende rapidamente. Assim que a produção o permite, o fazendeiro deve doar adiante o capital, na verdade, emprestado, a outro fazendeiro. O Instituto Biodinâmico de Botucatu supervisiona esse processo e ajuda os produtores na transformação. De fato, mediante essa forma de financiamento em corrente, surge uma viva colaboração comunitária de um número de pequenos produtores. Toda essa fase de procurar, refletir e encontrar respostas para as perguntas: de acordo com o quê? Para quê? Para quem? Como? Quando? E acompanhada por uma procura mais ou menos intensa de alternativas,
de necessidades verdadeiras, de possíveis consequências. Finalmente, todo esse processo desemboca no concreto ato da doação, ou numa série de doações. Então, se dá a possibilidade, às vezes só depois de um tempo mais longo, de olhar para os resultados da atitude de doar. É disso que se trata o próximo item. Alguma pergunta aqui? Comentário? Não, bico, só, Camila. Só bico. Tá bom. Resultados da doação. Ao falarmos sobre o resultado do processo de doação, podemos voltar-nos, em primeiro lugar, para o ato factual da doação. Seus extremos são, de um lado, como o ato mais fácil, o preenchimento e o envio de um boleto de pagamento. E, de outro lado, o momento, ou melhor, as horas, em que duas irmãs estão deitadas na mesa de cirurgia e o rim de uma é transplantado para a outra. Entre eles, existem as mais variadas gradações. De um lado, a entrega, ligada a muita cerimônia e barulho, da construção financiada pela Fundação de Amigos aos usuários de fato. Ou também a entrega festiva de um presente aos noivos, ou o depósito claramente visível de uma célula graúda de dinheiro no recipiente de coleta de donativos. De outro lado, a retirada silenciosa dos doadores, para dar lugar aos usuários. O despercebido deixar de um envelope com conteúdo para os funcionários solícitos. O discreto depósito da contribuição no recipiente da coleta. Ao nos voltarmos para o resultado após a conclusão das doações, poderemos diferenciar entre o efeito para o doador, para o receptor e para o relacionamento de ambos. Para o doador, dependendo de seus motivos, o resultado terá diferentes aspectos. Ele pode estar satisfeito, já que sua consciência está sossegada. Sua vaidade como mecenas é acariciada. E sua imagem como doador é confirmada. Contudo, ele também pode estar satisfeito, porque com seu dinheiro de doação pode exercer uma influência importante e até adquirir poder sobre iniciativas e instituições. Ele também pode estar grato por ter podido efetuar uma contribuição para um desenvolvimento positivo, para a amenização da necessidade. Algumas vezes, também se assustará ao constatar como, apesar de todas as boas intenções, causou efeitos catastróficos em virtude de suas doações. Com isso, nós deslocamos o critério para o efeito sobre o receptor. Para o receptor. Eu só queria comentar que ainda está na minha cabeça aquela questão que a gente falou na semana passada, se há ou não diferença entre doar e presentear, né, Camila? A Camila trouxe isso. Quando eu fico lendo, eu fico pensando nessas duas questões, né, que a gente levantou semana passada. É interessante essa coisa do doador. Eu fiz consultoria para algumas instituições que eram filantrópicas, sabe? Claramente. Então, a coisa mais importante era a festa de final de ano, sabe? Para coletar doações.
era uma big festa, um super... uma atividade social chiquérrima, sabe? Eu me lembro que aquilo me contrastava muito para mim, né? Era uma instituição que cuidava de crianças, mas o esforço para cuidar da festa fazia sentido para aquela comunidade ali, aquela festa era tudo. Para o receptor. Não, só uma coisinha que eu ia falar, que eu estava no mudo, desculpem. Mas para mim tem uma diferença muito clara entre o presentear e o doar. No presentear não há uma escassez, não há uma necessidade, sabe? Não há uma falta. Então, muitas vezes você presenteia até no excesso. E no doar, de maneira geral, tem uma falta. E a gente assume que o outro precisa daquilo. No presentear, a gente quer ser lembrado. E no doar, a gente quer preencher uma falta do outro. Tem uma... Sabe? Você não chega por exemplo, você não leva roupas numa missão paz e fala, estou aqui presenteando vocês. Então, acho que eu tenho essa visão Não do sei ter se ou do não ter. eu acho que no doar não necessariamente precisa ter uma falta. Você pode doar para alguém que não tem uma falta. Você está doando porque você está passando, você está mesmo, por exemplo, imagina numa transferência de bens, por exemplo, numa partilha de bens. É uma doação e não necessariamente quem está recebendo está em falta. Não sei. Eu continuo ainda, quem levantou essa questão foi até a Camila, sabe? E eu continuo com ela, assim. Sei. Gente, só um minutinho aqui, porque... É só para registrar que eu continuo achando chamando. que presente e doação são coisas diferentes. Em alguns momentos, elas podem até ter uma interseção entre elas. Mas, para mim, presente e doação são coisas diferentes. A gente já leu isso das intenções, né? De dentro para fora, de fora para dentro. Foi aquele capítulo lá, né? Tem muitas nuances, né? Posso continuar? Vamos lá. Para o receptor. Será que o receptor está feliz com a doação? O que deveria emanar de seus genuínos sentimentos de gratidão? Acaso pode fazer dela sua propriedade? O que significa que a íntegra de seu... O que significa que a integra em seu mundo existencial? Será que isso ajuda a trilhar seu caminho autônomo de desenvolvimento? E isso não vale somente para pessoas, mas igualmente para instituições e até países inteiros. Acaso ajuda, para empregar uma conhecida parábola, não somente lhe deu o peixe, mas também o ensinou a pescar? Então, o dinheiro de doação teve efeito positivo, de modo que o doador, altruísta, pode ficar satisfeito. Mas também pode acontecer de o receptor, pela aceitação da doação, entrar em grande necessidade de consciência e, efetivamente, nem ficar feliz com o fato. No caso de um transplante, o corpo demonstra isso com rejeição. A doação pode ter tentado o receptor a viver muito à vontade, motivo pelo qual ele finalmente entrou em dificuldades organizacionais e financeiras. Pode até ser que o presente tenha tido tão pouco a ver com as genuínas perguntas do receptor e tenha sido tão estranha à sua cultura local que esta última tenha sido destruída e, depois da ajuda, acha reinado mais necessidade do que antes.
O cálculo do efeito da assim chamada ajuda para desenvolvimento dos países ricos ao terceiro mundo mostram repetidamente esses efeitos dramáticos. Quando, porém, se chega a fenômenos desse tipo, o doador precisa confrontar-se com seus motivos e métodos de doação. Isso eu quero comentar. Manda ver. Porque esse exemplo que ele dá aqui, relacionado a doações, né, do chamado primeiro mundo para o terceiro, do desenvolvido para o subdesenvolvido, tem muita gente que não entende e fala, como assim eles não aceitam? Como assim não recebe? Como assim não está vendo que isso é melhor? E ontem eu li uma notícia que o governador do estado de São Paulo aprovou, ou parece está para aprovar, uma medida de internação compulsória para as pessoas da Cracolândia, né? E tem uma série de questões, não vou entrar no mérito, eu sei que é um assunto delicado, mas começa a surgir, por exemplo, como assim você não entende que isso é o melhor? E porque justamente, né, para a gente se aproximar da necessidade daquela pessoa, e a Cíntia trouxe um exemplo algumas semanas atrás, daquela pessoa para quem foi dar o dinheiro na viagem, e a pessoa falou, não, ainda tem uma individualidade lá, por mais necessitada, talvez, e é por isso que, para mim, a doação ela está relacionada a algum tipo de falta, né? A gente não doa no excesso, ninguém doa na abundância, e existe essa imagem de que o outro está precisando. Acontece que ouvir, aí acho que o aconselhamento biográfico também entra nisso, né? Qual é essa escuta dessa necessidade para que eu possa fazer um movimento na direção da individualidade e não do meu ego, né? De impor algum tipo de solução, mesmo que seja um prato de comida, que acho que às vezes tem esse negócio da dignidade. Você dá um resto, aí a pessoa fala, não, obrigada. Não, obrigada. Né? Ah, vai ter hombridade com a fome? Né? Vai ter? Vai. Tem uma dignidade, e dentro dessa dignidade, né, eu posso acolher a sua oferta ou falar não para a sua oferta, né? É interessante isso que você está falando. Vou pegar um exemplo. No Rio, tem uma entidade chamada Renascer, da Lúcia Cordeiro, que ela é uma médica, pediatra, que a pergunta dela é por que as crianças que adoeciam voltavam a ser internadas. Então, ela lidou com essa pergunta, e a partir dessa pergunta, a Renascer foi fundada para quando as crianças saíam do Hospital da Lagoa, especificamente era o Hospital da Lagoa que ela atendia, ela dava um filtro para a família, porque era para tratar a água, e para não ter reincidência, para diminuir a reincidência, né? Então, quando você falou dessa coisa da necessidade, de você ir lá na necessidade, o que está faltando ali? Era saneamento. E aí atuar nesse lugar, né? Bom, essa é um negócio bem bacana, mas me lembrei desse exemplo, de você entender o que tem que ser dado mesmo. E ouvir, né? Porque às vezes é o que, linhas atrás, ele escreveu. A pessoa vai lembrar que foi vista. Isso. E não da moeda. Pois é. Seguimos para o relacionamento. Já se falou aqui, anteriormente, no núcleo do resultado, do verdadeiro sentido implícito nas doações, o relacionamento que surge por meio delas. No capítulo 7, mais à frente, demonstraremos que uma nova cultura da doação pode despertar uma substância social inteiramente nova.
Justamente por isso, no entanto, o doar está no meio do campo de força dos poderes adversos que combatem o novo. Uma de suas armas mais efetivas consiste no fato de, por meio da doação, surgirem dependências insalubres, degradantes, papilares, hierárquicas e, sem dúvida, nos campos financeiro, moral e ideológico. Nós já apontamos relacionamentos não salutares desse tipo entre os países ricos e o terceiro mundo. Eu me recordo que na África do Sul, durante algum tempo, existiu um fundo que um antropósofo rico, com as melhores intenções, criou para financiar a vinda de palestrantes da Europa. A consequência foi que, durante anos, palestrantes nativos não tiveram oportunidade alguma de reunir experiências proferindo palestras, porque, sem nenhum problema financeiro, especialistas podiam ser trazidos de fora. Nós encontramos iniciativas tão acostumadas a bater na porta do tio rico, no Ocidente, que toda e qualquer energia e fantasia para a obtenção autônoma de recursos eram paralisadas. Nesse solo cresce, então, também o parasitismo. Existem pessoas que, com a maior alegria, deixam-se presentear. Em verdade, nem se trata mais de ser presenteado, e sim, muito mais, de um evidente confisco do relativo excedente do outro. Dessa maneira, surge também aqui um relacionamento não salutar. Às vezes, porém, não surge relacionamento algum. Não se demonstra nenhum interesse em ver o que efetivamente aconteceu com o dinheiro da doação. Quem ainda sabe como tudo continuou depois do terremoto em Skopje e na Armênia, na República da Macedônia, o terremoto de escala Richter 6.1, em 1963, matou cerca de 1.000 pessoas. O terremoto na Armênia de 6,9 graus ocorreu em 88, deixando 25.000 mortos e 15.000 feridos. Ou depois das enchentes de Bangladesh, enchentes ocorridas em 88, quando 2.500 pessoas morreram e 30 milhões de habitantes foram temporariamente deslocados de suas moradias. O plano de ajuda internacional foi assumido pelo Banco Mundial. Embora, naquela época, talvez se tenha doado generosamente dinheiro para ajuda a catástrofes. A intensidade com que a atitude de doar está conectada a relacionamentos também pode ser deduzida das consequências de quando doações são negadas. É conhecido o dito da sabedoria popular segundo o qual as doações produzem ligação. Uma antiga expressão alemã para presente ou doação é Angebinde, prenda. Nessa língua, também existem expressões como Geschenke, bringen Henke, presentes trazem discórdias, ou Keine Suppe so teuer aus die ist, die man umsonst isst. Nenhuma sopa é tão cara quanto a que se come de graça. Por isso, muitas vezes, as pessoas querem saber exatamente o que lhe está sendo oferecido, antes de aceitarem uma herança com dívidas, por exemplo, mesmo sabendo que a um cavalo dado não se olha os dentes. Quando fica claro que um presente é ligado a todo tipo de condições e consequências, isso pode ser uma razão
para se rejeitar uma oferta com toda a gentileza. Somente raras vezes, aliás, um relacionamento não é perturbado pelo fato de a rejeição de uma oferta ser frequentemente interpretada como desconfiança. Em determinados casos, o problema de relacionamento requer compreensão e tato de ambos os lados. Nesse caso, eu penso em todas as profissões de ajuda, como médico, psiquiatra, enfermeira, terapeuta, assistente social, em que certa distância do cliente é profissionalmente necessária. Por essa razão, o profissional irá recusar todo gesto de gratidão que, de alguma maneira, viria a produzir uma ligação criadora de dependência. O cliente grato deveria ter compreensão quanto a isso. Veja também, nesse sentido, os capítulos 5 e 8 adiante. Por sorte, existem também muitos exemplos em que, pela doação, surge um relacionamento sadio, adulto. Nesse caso, eu penso nas muitas fundações para o incentivo de determinadas iniciativas, nos círculos de amigos em redor de instituições, nas ligas de doadores, todos eles possibilitando, com suas dádivas, determinados gastos que incidem fora do orçamento. Alguma... O primeiro parágrafo da página 162, quando ele fala uma das suas armas mais efetivas consiste no fato, blá, 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 e que vai falando da questão dos especialistas, que deixam de utilizar recursos locais, de alguma forma me remeteu ao Paulo Freire, utilizando o processo de aprendizado, usando as próprias pessoas, a sua linguagem, para construir algum tipo de saber, né? Como é invasivo e, de uma certa forma, como é limitante a gente achar que só o de fora... Assim, uma coisa é a troca com o de fora. E como eu trabalho com interculturalidade, eu acho muito rica essa troca. A outra é a invalidação daquilo que eu tenho local em nome não da troca, mas de uma tutela. Oi, Cecília. Ei, Cecília, bom dia. Som. Eu não quis dar o bom dia porque ela estava falando, desculpa aí. Bom dia. Seguimos? Vamos lá. No capítulo 6 desta segunda parte, nós nos aprofundaremos na relação específica entre o Estado e seus cidadãos, na qual o Estado primeiro exige doações forçadas, impostos, para depois, por meio de doações condicionadas, subvenções, ligar a si todos os possíveis grupamentos. Um documento especialmente valioso quanto à maneira como uma doação pode ser aceita sem que surja um relacionamento não salutar entre o doador e o presenteado, é constituído por uma carta de Friedrich Schiller. Em 1791, espalhou-se em Copenhague, entre os veneradores de Schiller, a notícia de que o poeta estaria abatido, com uma febre violenta que o assaltara no início do ano. Por sorte, evidenciou-se que, neste caso, se tratava apenas de um boato. Era certo, porém, que sérias preocupações incomodavam Schiller, tanto no que respeitava o seu estado físico, como também as suas condições financeiras de vida. Por isso, o príncipe coroado Friedrich Christian von Holstein, Augustenburg, Vixe Maria, e o ministro das Finanças, o conde Ernest von Schimmelmann, ofereceram ao poeta, pelo período de 3 anos, uma doação anual de 1000 gulden, a moeda da época,
Schiller agradece ao príncipe e ao ministro das Finanças, juntos, no dia 19 de dezembro. A generosa oferta que me fazeis preenche e até ultrapassa meus mais altos desejos. A maneira como o fazeis me livra do temor de não me mostrar digno de vossa bondade ao aceitar essa prova. Eu deveria enrubescer se, no caso de tal oferta, pudesse pensar em outra coisa senão no belo sentimento humano do qual ela brota e na intenção moral a qual deve servir. Pura e nobremente como dais, eu acredito poder receber. Vosso objetivo, nesse caso, é o de promover o bem. Se eu pudesse sentir vergonha de alguma coisa, então seria pelo fato de vos ter desenganado no instrumento para tal. Mas o motivo pelo qual eu me permito aceitá-lo me justifica perante mim mesmo e me deixa, embora nas ataduras do mais alto compromisso, aparecer diante de vós com completa liberdade de sentimento. Não é a vossas excelências que eu tenho que reembolsar minha dívida, mas a humanidade. Ela é o altar comunitário, onde depositais vossa doação, e eu, meu agradecimento. Lindo isso, né? Muito. Schiller liquidou sua dívida, dando à humanidade, enquanto esteve aliviado de preocupações materiais em virtude da doação, o presente inestimável das cartas sobre a educação estética do homem. Às vezes também se menciona Tours. Não, não é esse, não. É no 24. Que está em algum outro lugar. Essas cartas são uma fonte inesgotável para conhecimentos antropológicos e sociais. Rudolf Steiner continuaria a construir sobre elas com sua antroposofia. Uma magnífica imagem de uma doação em que surge uma intensa relação e, apesar disso, o outro permanece inteiramente em seu valor, sendo até elevado no mesmo, é a imagem de São Martino. Isso ocorre no século IV, na fase final do Império Romano. Martim é soldado no exército do imperador. Ao cavalgar através do portão da cidade de Amiens, aqui às vezes Tours, né? Ele fala embaixo, vê um mendigo sentado com suas vestimentas pobres. É o dia 11 de novembro e o homem está com frio. Todos passam por ele e só Martinho desmonta de seu cavalo, conversa com o mendigo, puxa sua espada, corta um pedaço de seu manto e o entrega a ele. À noite, lhe aparece uma cena. Ele vê Cristo envolto num pedaço de manto que ele dera ao mendigo. O que fizeste ao mais ínfimo, fizeste a mim. Ficou ali visível. Mas, ao mesmo tempo, também ficou visível que o mendigo fora traído para o alto, para seu eu superior, pois é nessa feição que Cristo vive em cada um de nós. Ora, segundo nossa imaginação usual, Martinho corta, no portão de Amiens, um pedaço de seu manto e o passa adiante ao mendigo. Quando eu estive há pouco na igreja de São Martinho, em Zoutbommel, na Holanda, vi uma pequena imagem de bronze de São Martinho, do escultor Jet Schicker, que coloca esse acontecimento sob uma luz surpreendentemente nova. A estátua mostra como São Martinho abre largamente seu manto com uma mão
e, com ele, envolve inteiramente o mendigo. Ele o recebe em seu ser. Em sua outra mão, ele segura a espada, para com ela cortar o manto em duas partes. O mendigo é, dessa maneira, colocado sobre suas próprias pernas. Sua individualidade é respeitada e até elevada, como a imagem noturna revela. E terminamos o capítulo 3. Algum comentário aqui para a gente poder fechar esse capítulo? Às vezes eu acho que ele fala... Bom, agora que eu me lembrei, que eu não estava aqui na semana passada, né? Mas me parece que fala mais para a gente observar qual é a intenção genuína que está no nosso ato de oferta. E esse finalzinho que fala da questão da individualidade, que foi um pouco o que eu falei, quando a gente, sei lá, vai no compulsório, colocar a pessoa para um tratamento, né? Guardadas as devidas proporções, ou quando a gente oferta alguma coisa para o outro, a gente acha que está fazendo... Agora, que bem é esse que eu estou fazendo? Se eu nem vejo o outro. Ou eu assumo, É para ir para quem eu estou fazendo bem, né? Essa coisa da filantropia, né? Essa coisa da vaidade do doar, né? Às vezes, me incomodou muitas vezes olhar essa história. Aliás, acho que ele vai falar disso no próximo capítulo. Vamos entrar no 4? eu vou sair, eu tenho uma reunião, já que vai entrar num capítulo novo, eu vou fotografar o verso, ponho lá para a gente, e depois vocês leem, tá bom? Tá bom. Beijo, gente, até semana que vem. Beijo, Silvia. Temos ainda uns minutinhos, né? Vamos entrar, porque eu acho legal, pelo menos a gente deixa apontado aqui. Patologias do doar e do comprar. O desenvolvimento esboçado por nós, no primeiro capítulo desta segunda parte, evidenciou que culturas mais antigas, teocracias, em que o ato de doar era dominante e definia o tipo de convivência, foram aos poucos substituídas por uma cultura em que comprar e vender ocupa uma posição central. Em certo sentido, esse desenvolvimento já parece ter se adiantado um passo. Nos Estados Unidos, quase não se compram mais automóveis, geladeiras, TVs e outros bens de consumo caros. Aparentemente, não se sente mais necessidade de possuí-los, que se possa apenas usá-los e descartá-los de maneira simples, assim que uma renovação se faça necessária. Ao encontro dessa necessidade vem o leasing. O teor básico de nossa apresentação efetivamente não é, em verdade, tocado por esse desenvolvimento. Né? Isso está cada vez mais. Agora, carro é por assinatura também, é leasing também, né? Uma boa parte das pessoas fazem isso já, né? Antes que era um bem, né? Vou voltar aqui para o texto. Foi na poderosa onda desse processo que a consciência do eu do homem contemporâneo, fortemente engajada em percepções sensoriais, pôde desenvolver-se. Dentro dessa consciência, a vivência da liberdade é possível. Essa liberdade pode ser aplicada para proporcionar a uma sociedade uma forma que vença ambas as unilateralidades, teocracia e tecnocracia, ou, expresso de outra maneira, possibilite o trabalho a uma sociedade em que doar e comprar
ambos a seu modo, possam existir e, mesmo assim, estar em diálogo mútuo. No caminho para essa meta, precisam ser curadas duas patologias. Estas estão intimamente ligadas ao desenvolvimento tal qual é descrito aqui. A primeira patologia consiste no fato de o antigo caráter da doação ser mantido, porém, de forma caricaturesca. Nisso existe a orientação do eu, no sentido de somente passar a agir quando o hábito da doação empalidece e dá lugar à transação comercial de mercado. A patologia consiste no fato de a força conectiva de grupos, que sempre esteve incluída no ato de doar, agora ser mal usada para fins egoístas. Por meio de minha doação, eu, de certo modo, compro a lealdade de outras pessoas a mim e aos meus objetivos. Oi. 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 Forte isso, né? Uhum. A cura para essa patologia se encontra na esfera da moral, na purificação dos motivos para doar, sobre os quais já se falou no capítulo 3 dessa segunda parte. No decorrer desse capítulo, ainda esclareceremos essa patologia, lançando mão de fenômenos sociais. A segunda patologia reside no fato de todo o âmbito da doação entrar no campo do comércio. Nós já escrevemos isso no capítulo 1 dessa segunda parte. Tudo se torna mercadoria comercial. Não existe mais nenhuma capacidade de distinguir o que pode ser objeto de compra e venda e o que, em razão de sua espécie, nunca pode e nem deve ser. A vida social se torna unidimensional. Mediante essa escassez de consciência, o âmbito da doação nunca obtém a chance de libertar-se das garras do âmbito comercial e, metamorfoseado, conduzir sua própria existência. A cura para essa patologia deve ser procurada na esfera da consciência, no exame acurado das leis do organismo social. Nós também esclareceremos essa patologia, lançando mão de fenômenos sociais. Se a primeira patologia mencionada leva a uma atitude imprópria de doar, a segunda nos leva a um hábito impróprio de comprar. Se aplicarmos a diferença que na ciência espiritual é demonstrada entre as duas orientações das forças do mal, poderemos considerar a primeira patologia como luciférica, ligada a um excesso de egoidade e muitas ilusões. E a segunda como arimânica, ligada a uma vida social tecnocraticamente organizada e a muito pragmatismo. Lúcifer é combatido com moralidade e Ahriman com uma consciência elevada. Essa diferença foi mencionada pela primeira vez no final do capítulo 1 da primeira parte. A gente podia parar aqui, né, Leila? Podia, eu ia... Essa introdução é boa. Não é? E eu me, assim, essas coisas que me vêm, né? Nessa segunda patologia, né? Eu fiquei pensando no trabalho, em comprar trabalho, sabe? E, juro, fiquei pensando em serviço sexual, prostituição. Fiquei pensando no iFood, nos caras que andam de bicicleta, de moto, assim, sabe? Sim. Se a gente for olhar bem, tem tantos exemplos
que assim, tem uma indignidade, né? Uhum. E que estão aqui do lado da gente, a gente ainda está numa civilização que ainda tem essas coisas. Uhum. Não é, Sim. Cecília? Você fica me tentando, eu fico tentando ficar calada, né? Mas Eu aí fico- vem aquele tumulto na cabeça da gente, né? Não julgar, não julgar. Aí dá um tilt assim que, sabe? Porque é tanta coisa que acontece essa semana, por exemplo, eu precisei tanto de um profissional, não conseguia, tudo que é assim, aí eu fico, né? Você fala, não julgar, não julgar. É difícil, viu, Leila? É difícil, é assim, dá um tilt pensar essa realidade que você fala, né? Mas, por outro lado, você, né, fica, às vezes, sem chão, né? Fica. Fica. Pior que a gente fica, né? É bem... Mas fazer cosquinha na cabeça é bom. Vou ler de novo o verso, tá? Para a gente poder finalizar. O verso, a Sil deixou aqui, depois eu coloco lá no grupo. Cida quer trazer algum comentário, Cida? Apareceu a Cida Desculpa, que, de Cida. repente... É. Eu estou aqui matutando, vou digerir tudo isso. Duas instituições que eu gosto bastante a Casas André Luiz, que eu acho que faz um trabalho muito bom, né, em prol daquelas crianças, né, deficientes, e o Exército de Salvação. Acho que são duas instituições aqui confiáveis, não sei o que vocês acham. Então, elas prestam até um serviço para a gente. Você vai desocupar uma casa, eles vêm, eles levam tudo, entendeu? É. E eu ajudo eles até hoje, embora esteja, né, em outro local e tudo. E livros, inclusive, da nossa biblioteca, que às vezes, de um ano para o outro, eu acho um absurdo isso. Esse livro não serve mais, então, caminhões de livros foram incinerados, enterrados, e eu sempre que podia, eu passava para os meninos lá da André Luiz, né? Porque o que não serve para você, lá para o Nordeste, que eles não têm um livro, não têm nada, não têm um material didático, né? Eu gosto muito. E uma coisa que eu gostaria também de dar testemunho é que, quando eu fiz a pedagogia Waldorf, eu fui ajudada pelas meninas do curso, né, pelo grupo, porque chegou no meio do semestre e eu não tinha mais condições de pagar o curso, sabe? E aí elas fizeram uma ação entre amigos lá, porque achavam que eu tinha que eu era uma pessoa que deveria terminar o curso. Então, o que eu posso, a gratidão que eu tenho por elas até hoje é divulgar a pedagogia Waldorf, onde eu vou, onde quer que eu esteja. Gratidão a todos. Que bom. É isso. Obrigada. Obrigada, Cida. Me emociona até hoje. Né? Aquela carta do Schiller, né? Bonita. A carta do Schiller. O altar da humanidade. É nisso que a gente tem que depositar. Não é, Cecília? Então, com relação à doação de livros, é uma coisa que não existe mais e talvez vai sair do dicionário, vai sair da mídia, porque eu sou agrônoma e meu marido também. Eu não consigo doar nada desde que eu me aposentei há 8 anos. Então, ninguém tem interesse em livro, ocupa espaço, bibliotecas, tudo. Então, estão usando para arte, para destruir e fazer arte, para cortar e pregar e fazer, né? Então, é uma coisa, Cida, que na minha época eu aproveitava, tirava as orelhas, fazia um enfeitezinho, passava para outro, sentava numa roda para contar história, né? E aquela coisa toda.
E hoje eu estou com coleções de periódicos, de tudo que você estiver pensando especializado na minha área. Não tem como doar, Cida, não tem o bairro aqui para botar gente presente. O Barça, eu não consigo doar uma Barça, já é antigo. Eu digo, uma vez uma pessoa virou para mim e falou assim, mas é assunto religioso? Eu digo, olha, vai até que tem, se você botar lá, vamos supor, Santo Agostinho, vai, de repente tá lá o que que é, Cruzadas, vai dizer o que... Então, a pessoa não tem noção, e a pessoa tem aproximadamente 28 anos, e está fazendo pedagogia para ser professora. É geração Google. Então, Né? assim, é uma tristeza. Essa É. doação, às vezes você vai doar um negócio, aí, ó, aqui mesmo, estou com um bocado de gente para ajeitar meu telhado, uma camisa velha, porque estava chovendo, eu digo, olha, põe essa aqui, está com os furinhos, é uma camisa que eu uso para, vou usar, né? Para limpar um móvel, fazer o que for, mas estava lá limpa, furadinha, eu digo, olha, põe essa daqui para você pendurar a sua para não molhar, e aí, quando você sair, você troca. Aí vai olhar os buracos, eu digo, olha, mas aqui tem, olha, você não vai molhado, né? Então, mas é difícil, Cida, é uma coisa que você, para doar, tem que ter a etiqueta, tem que ter a marca, tem que ter a... É uma coisa que a gente tem que cuidar. Gente, a gente precisa terminar, que nós já ultrapassamos o tempo aqui, né? Eu vou fazer o verso para a gente finalizar e a gente se vê na próxima semana, tá bom? No coração, tece o sentir. Na cabeça, luze o pensar. Nos membros, vigora o querer. Luzir que tece, tecer que vigora, vigorar que luze. Eis o homem. Uma ótima quinta-feira a todos. Obrigada Tchau, pela gente. presença. Gratidão.